Cara, Beleza, beleza? tá Acho me que tô ouvindo te... legal? Tudo bem, graças a Deus. Show de bola. Tá me ouvindo legal? Tá me vendo aí certinho? Tô te ouvindo, tô te ouvindo sim, te vendo também. Perfeito. Então a gente já vai começar, sem mais delongas. A galera que está entrando aí, um prazer ter vocês com a gente. Hoje, como já foi anunciado aí, né? A gente vai falar sobre o perfil teológico de Martinho Lutero. Na verdade, hoje a palavra toda com esse indivíduo que está aí, ó, na sua tela. Cara, muita gente boa, com muito conteúdo bom para falar aí pra gente. E hoje a gente vai ouvi-lo, né? Eu vou fazer apenas pequenas intervenções aqui para dar uma dinâmica de diálogo, né? Ó, Nada, mas na verdade a palavra é toda dele. Eu queria, Jonathan, que você se apresentasse aí para quem não te conhece, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre você e aí você já pode entrar no tema que foi proposto. beleza, cara, beleza. Então vamos lá. Bom, tô realmente um pouco nervoso, um pouco apreensivo aí. Esse negócio de live eu não tô acostumado ainda com isso. Participei acho que de uma ou duas só. Mas, bom, Jonathan Souza sou eu. Sou casado com a Diva. Tenho dois filhos, o Vitor e a Ana. E bom, minha formação, né, já que a gente vai falar de perfil teológico, essa questão da reforma e tal, eu acho que é legal também falar um pouco da minha formação. Por que eu estou aqui falando sobre isso? Bom, primeiro eu fiz bacharelado em teologia lá na FAECAD, depois eu fiz um curso de pós-graduação em filosofia no São Bento. Esse eu não consegui o diploma, mas eu fiz o curso todo. E depois disso eu fui... E a partir daí eu fui mais para a área da filosofia até o meu mestrado, quando eu terminei o mestrado na UFRJ, em filosofia, num filósofo, me especializei, né, fiz minha dissertação de mestrado num filósofo chamado Spinoza. E O Baruch agora eu estou fazendo Spinoza? Spinoza, Baruch Spinoza. Minha dissertação de mestrado é nele, eu fiz sobre ele, sobre uma parte específica de um texto dele. Foi uma coisa bem assim acadêmica mesmo, no sentido estrito da palavra, que eu peguei tipo uma parte da obra do cara e trabalhei em cima daquilo. E a partir daí, então, eu passei direto para o doutorado. É claro que a história é muito mais... Até eu gosto dessa história, né, da minha história. Mas agora eu estou no doutorado, já estou no segundo ano. E eu sempre quis fazer uma interseção entre filosofia e teologia. Desde que eu entrei para a filosofia. Porque eu vejo muito da filosofia na teologia e vejo muito da teologia na filosofia. A gente sabe que antigamente, né, Idade Média principalmente, isso não era separado. Ou não era tão claramente separado quanto agora. E aí eu então passei a fazer o doutorado na UFRJ, o doutorado é em filosofia, mas eu estou trabalhando a filosofia de Lutero. Então, o meu progresso acadêmico vai nessa toada. E hoje, trabalhando um pouco mais especificamente sobre Lutero, já não passo para fazer essa interseção mais específica entre filosofia e teologia. Então, estou tentando elaborar o que eu posso chamar de uma filosofia de Lutero, que é uma coisa que é bem pouco explorada, tanto no Brasil quanto no mundo. E estou tentando defender uma tese aí de que há uma filosofia ali em Lutero e que isso é possível de ser defendido. E aí é isso. Então, hoje, você aí me convidou para a gente falar um pouquinho sobre Lutero e traçar um perfil teológico dele, numa série de lives que vão ser feitas aqui sobre a reforma, né? Estamos no mês da reforma, como comumente Isso. é comemorado, entre aspas, ou relembrado pelos evangélicos, pelos cristãos protestantes em geral. Essa data, esse momento específico da história que foi fundamental para a vida religiosa do mundo inteiro, né? E vamos então falar, já que você já me deu essa oportunidade de continuar de uma vez só, eu queria aqui, talvez, traçar ou deixar claro qual é o programa que eu vou tentar seguir aqui em 5 partes, pelo menos, beleza, cara? Sim. Bom, eu vou tentar... na verdade, fiz um recorte, que é um recorte que qualquer pessoa pode fazer e pode criticar. Porque a gente, quando a gente faz um estudo desse tipo, o que é traçar o perfil teológico de alguém? O que é traçar o perfil? Né? É traçar... desenvolver, demonstrar quais são as características básicas de alguma coisa que você quer estudar. E, bom, traçar, então, as características básicas de quem foi o Lutero, teólogo,
pode ter diversas formas de serem feitas. E a forma que eu escolhi, por ser a forma talvez mais didática, ou a mais simples, ou a mais adequada ao padrão do que a gente está fazendo aqui numa live e tal. A gente não está numa aula que vai durar 6 meses dentro de uma sala de aula. Então, eu optei e achei melhor a gente fazer um recorte histórico. Até porque, mas isso não é só por isso, né? Isso tem um motivo específico, que é a vida de Lutero antes dele ir ser um monge, antes dele ir para o monastério, e logo após a sua entrada ao monastério, ele é fundamental para a elaboração de quem Lutero é enquanto teólogo, tá certo? Enquanto aquilo que ele vai fazer para ser que vai acabar culminando na reforma. Então, a ideia é traçar um paralelo a vida de Lutero antes do monastério, depois a gente passa a falar da vida monástica dele e aborda um pouco da questão das 95 teses. Depois falar um pouco da teologia da cruz, teologia da glória, os solas, que ele defendeu muito firmemente. Fazer um resumo desse perfil e algumas considerações finais que eu acho que são muito interessantes, que eu elaborei, cara. Então, eu penso o seguinte: quem está nos assistindo aí, a parte final é a melhor, a parte final é mais interessante, mas a parte do início ela é fundamental para a gente entender por que Lutero fez o que fez e quais foram as suas motivações e o que isso gerou de implicação num futuro próximo a ele e distante a ele, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, ou seja, esse bolo está muito bem recheado, né? É verdade, é verdade. E eu tô olhando, cara, tua biblioteca aí, lotada, cheia, linda. Eu tô até com vergonha, que a minha aqui tá toda vazia, eu tô de mudança, cara. Eu tô tendo que esvaziar tudo aqui, eu tô até constrangido olhando pra sua aí. Mas, assim, aproveitando... Aqui são só as saudando a galera que tá chegando, a Sara, minha esposa aí, prestigiando, o Natanael, meu amigo, o Léo, aí o Léo aí, ó, o doutor Léo, inclusive vai participar com a gente também, estudou com você, grande professor Léo, o Felipe Rodrigues, a Pauliane Rodrigues também que está aí com a gente, um grande prazer ter vocês e pode dar andamento. Beleza, cara. O Felipe Rodrigues e a Pauline Rodrigues aí são amigos de infância. Inclusive, uma das lives que eu fiz no canal do Felipe aí, da igreja dele. Gravei um podcast com a Pauline. Isso também é uma coisa também que eu faço, né? Eu tô tocando um podcast aí falando sobre família. Em breve teremos mais coisas aí, inclusive com o nosso amigo Natan, se Deus quiser. Beleza? Amém. Mas vamos seguir lá ao nosso propósito aqui, que a gente tem muita coisa para falar. Eu te peço que você fique atento aí no tempo. Não fica preocupado de me travar, não, porque tem muita coisa, beleza? Se for, tá perfeito. Isso, vamos seguir. Mais rápido, tal. Beleza. Perfeito. Mas... Bom, então vamos falar e começar pelo começo. Quem era Lutero antes do monastério, né? Bom, Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483. Seu nome, Lutero, Martinho, na verdade, né? Seu nome de Martinho Tu sabe por quê? Nem todo mundo sabe por quê. O nome Martinho vem do fato de que no dia anterior ao nascimento dele, na verdade, no dia em que ele nasceu, era a véspera do dia de São Martinho. São Martinho, sim. Que foi um santo foi um monge que viveu no século IV, ali próximo, contemporâneo a Agostinho e tal. E ele foi decretado santo pela Igreja Católica. E se comemorava o dia de São Martinho no dia 11 de novembro, justamente porque foi o dia do seu sepultamento. Então, bom, Lutero é Martinho por causa disso, por causa do Santo Martinho. E Lutero, ele teve uma vida pobre, cara. Lutero era de uma família pobre, mas que estava em ascensão. Era tipo assim, a gente é pobre hoje aqui, a gente não tem nada, mas a gente está estudando, a gente está dando uma condição de vida melhor e a gente está buscando uma ascensão. Essa era a vida, basicamente, de Lutero lá em 1483, quando ele nasceu. Na verdade, a vida da sua família, né? Então, ele era de uma família pobre, mas que estava em ascensão. Seu pai tinha comprado umas posses de terra, uns negócios de minas e tal. Inclusive, isso é a ligação que tem com a questão da Santa Ana, que a gente vai chegar lá. Do porquê que ele
roga a Santa Ana, né? Bom, mas então Lutero teve essa vida pobre de infância e além dessa infância difícil socialmente, a história diz que ele teve uma vida muito severa, de uma educação muito severa. E é engraçado, porque engraçado não, né? Até trágico. Porque dois testemunhos do próprio Lutero, se não me falha a memória aqui, agora não recordo se são do próprio Lutero ou se são de historiadores que recorreram a outras fontes da época de Lutero, mas que são testemunhos fiéis. Dizem que Lutero, ele, certo dia, foi castigado de maneira tão forte por seu pai, de maneira tão rude, tão grosseira, sabe, aquela coisa assim, quase um espancamento, que ele guardou ressentimentos tão fortes do seu pai que só muitos anos depois o seu pai ainda teve que fazer muito esforço para conseguir reconquistar a confiança de Lutero. Então, por que isso é importante falar? Porque uma coisa que vai caracterizar muito quem é o Lutero que está se formando enquanto pessoa. E essa pessoa que está se formando enquanto esse Lutero que está sendo formado, ele vai ser fundamental para desaguar, por exemplo, em várias teses que vão desaguar da reforma. E um outro episódio também é um episódio de uma noz. A noz que a gente come. Sim. Tem um episódio da noz que o Lutero teria pego uma noz indevidamente e que sua mãe teria lhe batido até sangrar. Então, assim, eu não me recordo agora, como eu disse, se isso é um relato do próprio Lutero. Tem muitas coisas que Lutero, depois, na sua já velhice, vai relatar coisas da versão, coisas da sua vida de infância e até mesmo de monastério, que a gente só vai saber depois. Pois bem, então Lutero teve essa infância difícil, vem de uma família pobre, teve uma educação muito severa, ele foi castigado, ele apanhou muito, e aos 14 anos de idade, Lutero sai de casa para estudar. Tá? Ele não foi expulso, ele não saiu fugido, nada. Isso era um pouco de costume da época. Aqueles que tinham mais condição mandavam seus filhos para estudar em outras cidades maiores, que era o caso de Lutero. Então, Lutero sai da sua cidade, onde ele nasceu, e ele vai estudar. Isso com 14 anos, em 1497. Aos 19 anos, no entanto, Lutero ele volta para sua cidade, e isso já é 1501, tá? Aqui a gente vai pulando as datas, porque também não dá para ficar falando especificamente de cada situação específica da vida dele, mas é só para ter um panorama geral, que Lutero sai de casa, vive momentos difíceis até, nesse período que ele sai de casa aos 14 anos, a sua história diz, né, a sua biografia, que ele chegou a dormir na rua, pedir comida, mendigar, porque ele não tinha onde dormir, não tinha o que comer. E apesar dele ter ido para estudar, ele foi para estudar num local, mas ele não tinha assim, a instalação para ficar, ele não tinha um local específico. Mas teve um momento da vida dele que foi o momento que talvez melhor psicologicamente Lutero viveu, foi quando ele viveu na casa de uns parentes. Tá? Bom, mas aí isso vai formando esse Lutero. Tá? E aí, mas rapidinho, John, só para a gente recapitular, para a galera que está ouvindo a gente aí. Então, quando ele tem essa primeira saída dele de casa para estudar, ele vai especificamente estudar o quê? Só para explicar para a gente. Ele vai fazer os estudos primários dele, na verdade, né? Sim. Ele não está indo ainda para a faculdade, ele está indo estudar para fazer, eu não sei como é que chama, talvez a gente poderia dizer que seria o nosso segundo grau, alguma coisa assim, sabe? Mas ainda não é o estudo mais de faculdade nem de universidade. E quando ele vai para a universidade, isso ele já está com 19 anos, ele vai para a universidade estudar direito, que era uma coisa que seu pai queria, porque seu pai queria que a família continuasse em ascensão. Então ele vai para estudar direito. Em 1501, ele vai para Erfurt, para a cidade de Erfurt, onde tinha uma antiga universidade, mas que era uma famosa universidade. E ali, em 1502, ele se torna bacharel na Faculdade de Artes, em 1505 ele se torna mestre. O meio do caminho para se bacharelar, para se tornar mestre, doutor, era totalmente diferente do que é hoje, tá certo? Então, era uma educação diferenciada.
não era como a nossa é hoje, que leva muito tempo e tal, era uma coisa mais rápida. E foi nesse período, é interessante que foi nesse período que ele recebe o nome dele latino, que é o nome que a gente conhece, Lutero, porque Martim Lutero não nasceu Martim Lutero. Martim Lutero nasceu Martin Luther, L-U-D-R. Então é ali que ele passa então a adotar esse nome de Martinho Lutero, tá certo? Então esse é o primeiro aspecto da vida de Lutero. Lutero foi um cara que sofreu muito, foi uma criança que sofreu muito, teve uma educação muito severa de apanhar, mesmo sangrar, de ter muitas... Ou seja, imagina o psicológico com que ele cresceu, uma pessoa muito afetada e tal. E agora ele está na faculdade, ele está formado, ele assume um outro nome latino, até porque a língua latina era muito difundida, etc. E ele está na faculdade agora. E quem era esse ainda, né? Agora, esse Lutero já não mais criança, mas agora que está na faculdade, que está estudando. Bom, na faculdade ele estuda matemática, música, retórica e astronomia, principalmente. E, além disso, ele também se destaca nos estudos da filosofia aristotélica. Se eu estiver indo rápido, cara, tu fala aí. Então, Lutero vai estudar matemática, música, retórica e astronomia, além de filosofia e, basicamente, a filosofia aristotélica com linhas de interpretação de Guilherme de Ockham, de Tomás, etc. Tá? Eu não vou ficar aqui me detendo em quem são essas coisas, em quem são esses filósofos e tal, porque senão a gente vai demorar muito. Bom, de qualquer forma, ele na faculdade tinha uma vida relativamente tranquila, mas ele tinha uma luta interior que mexia com ele, que era reflexo dessa infância que a gente tinha lá, que a gente viu lá, tá certo? A sua família era uma família com uma espiritualidade comum naquela época da Alemanha, tá? Então ele não tinha muitas aspirações, preocupações religiosas. Ele tinha uma vida acadêmica tranquila, tinha uma luta interior dentro dele que era de sombrio, de dificuldade. E ele tem essa visão que ele está vivendo internamente, ela parece ser uma questão de luta entre pecados e merecimentos. Bom, só é salvo aquele que merece ser salvo e aquele que tem menos pecado. E por isso, então, eu tenho que tentar equilibrar essa vida, tá certo? Então, a vida dele é uma vida que gira em torno dessa religiosidade comum daquela época, até um dia específico, né? Que é o dia 2 de julho de 1505. No dia 2 de julho de 1505, o próprio Lutero ele vai falar num texto posterior dele, de 1534, que ele tinha alguma preocupação com a sua salvação antes do convento e que ele já passava por sua mente, que já passava pela sua mente, talvez se tornar monge. Ele diz assim: fui monge por 15 anos, sem contar o que tinha vivido antes. Li com zelo todos os livros e fiz tudo quanto estava ao meu alcance. Em nenhum momento consegui achar consolo em meu batismo. Ao contrário, pensava continuamente: quando finalmente poderás tornar-te piedoso e fazer o suficiente para teres um Deus misericordioso? Ou seja, Lutero, assim como boa parte da sociedade religiosa comum, que eu estou chamando aqui de comum, ele está preocupado em saber o que ele vai poder fazer para ele receber de Deus a misericórdia, certo? E ele Lutero diz que através de pensamentos como esse foi que ele foi incitado em direção à mongeria, tá certo? A vida monástica. Mas é interessante que o que acontece nesse dia, né? O dia 2 de julho de 1505. Bom, é o dia que ele está fazendo a travessia da cidade de Erfurt para Stortenheim, no dia 2 de julho, que é a aparente mudança radical, né? Porque uma coisa também que é muito, assim, é do senso comum, é que Lutero sempre foi uma pessoa religiosa e tal, e que ele sempre entendeu a fé como ele entendeu, como ele passou, como se tornou a reforma protestante, mas não é o caso. E não é o caso justamente por causa disso que eu acabei de citar, que ele já tinha
pensado em aspirações de vida monástica e tal. Então, a primeira coisa que que eu estou tentando aqui mostrar é que, olha, Lutero nem sempre foi o homem da reforma. Isso não significa dizer também que ele virou o homem da reforma. Uma forte tempestade estava acontecendo no momento em que ele estava fazendo essa travessia dessa cidade. E um relâmpago, né, o atinge. Eu nunca entendi muito bem se esse relâmpago atinge ele especificamente ou se atinge, tipo assim, ou cai próximo a ele. Honestamente, sendo bem honesto, eu já até ouvi dizer, inclusive o doutor Leandro Silva, da Igreja Adventista, Leandro ou Leonardo Silva, ele tem um vídeo sobre isso no YouTube. Ele diz que tem uma história que rola, né, que ele estava vindo de uma bebedice, de uma saideira de madrugada, nesse caminho que ele estava fazendo aí que você falou, e um dos amigos dele foi atingido por esse raio, né? Isso eu estava ouvindo hoje, mas não sei se também é verdade. Realmente, para mim também é uma dúvida, se foi ao lado dele, se foi em alguém, ou em um galho de árvore. Pois é, então, essa história, eu consultei diversos biógrafos e diversas biografias de Lutero já, né? E, assim, é muito obscuro. E existem diversas teorias. Existem diversas teorias. Por isso que é um tipo de coisa também que eu procuro não me prender, porque isso acaba não fazendo tanta diferença em quem... daquilo que derivou... do que se derivou essa história, se o raio atingiu mesmo ele, ou se foi outra pessoa, isso é o menos importante, me parece, no primeiro momento, né? Então, mas é essa cena épica que acontece, né? O cara tá passando e aí, de repente, cai um raio que vamos acreditar que pelo menos foi próximo a ele. E ele, de repente, está no chão e ele clama: ajude-me, Santa Ana, e eu me tornarei monge. Bom, ele clama a Santa Ana, como eu dizia no início, porque a Santa Ana era a padroeira dos mineradores. E como o pai dele tinha comprado minas e tal, estava trabalhando com aquilo agora, era quem ele conhecia como aquele que era o intercessor. Era a Santa Ana era a única mediadora que ele conhecia. Então ele clama a Santa Ana para que se ela ajudá-lo a não morrer, ele se tornaria monge. E a história a gente sabe, é o que acontece. Chegando lá na outra cidade de Erfurt, e agora, de repente, como corrente, oi, minha conexão deu bom? Aconteceu alguma coisa? Ou tá me escutando? Né? Travou um pouquinho, agora voltou. Agora tá normal. Beleza. Então, e aí como que numa coisa repentina e de repente, né, que a gente já viu que não foi tão de repente assim, e nessa coisa meio cinematográfica, agora Lutero passa a sua vida a viver como um monge, uma pessoa ascética, separada de tudo. Bom, a vida monástica de Lutero, então a gente termina esse primeiro capítulo e agora a gente passa a falar dessa vida monástica. A vida monástica de Lutero, ela fica evidente que Lutero foi um monge acima do comum, tá? Ele serviu de maneira dócil, até um escritor diz que ele serviu de maneira dócil aos rigores das regras do convento. E que regras? O convento dos agostinianos, a vida monástica dos agostinianos era uma vida bastante ascética, de bastante separação do mundo, tá certo? Mas Lutero tinha uma vida monástica acima do comum. Agora, Lutero foi para essa vida monástica procurando um Deus amoroso e piedoso que pudesse apaziguar o seu coração daquilo que ele estava sofrendo, daquelas angústias
angústias da sua infância, das angústias da sua pressão familiar. E veja como isso parece muito até com... para fazer alguns insights aqui com as nossas vidas de hoje, não é? Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas com dificuldade, e às vezes procuram em Deus, esse Deus piedoso, esse Deus amoroso, mas Lutero, na vida monástica, ele não conseguiu encontrar esse Deus. Lutero não encontrou um Deus amoroso e piedoso. O único Deus que Lutero conseguiu encontrar foi um Deus que era terrível, implacável e vingativo nas palavras do próprio Lutero. Então, Lutero, ele não conseguia ver Deus como um Deus de amor, como um Deus de piedade, como um Deus de misericórdia. Lutero conseguia enxergar Deus como um juiz implacável que quer somente apontar os pecados dos seres humanos. Esse era o Deus que Lutero conseguia enxergar. E ele... E é engraçado não, né? É trágico também que ele vai afirmar... Olha só que afirmação forte que ele faz, cara. Em 1537, falando sobre esse período. Ele diz assim: eu não acreditava em Cristo. Eu via nele um juiz severo e terrível, tal como é pintado, tronando sobre arco-íris. Quantas vezes não me assustou o nome de Jesus? Teria preferido ouvir o nome do diabo, pois estaria convencido de que teria de cumprir boas ações até que Cristo, por causa dessas boas ações, tornasse meu amigo e fosse favorável a mim. A vida monástica, para Lutero, logo se tornou em mais dúvidas e em mais terror. Quer dizer, o cara busca a vida monástica para tentar alcançar uma paz interior, uma vida de maior comunhão e contato com Deus, e o que ele consegue enxergar lá naquele Deus que a igreja prega, que a igreja mostra, é um Deus totalmente implacável, um Deus juiz que não tem pena dos seres humanos, etc. Então, a vida monástica para Lutero acabou por ser ainda um local e uma vida de mais dúvidas e mais terror. Tá certo? E Jonathan, aproveitando muito própria, ele diz assim... Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Não, e aproveitando a sua fala, tem uma palavra muito importante, teológica, né, e bíblica, que era carregada por Lutero com muito peso, que era a palavra justiça, né? Lutero até chega a mencionar isso, né, que para ele ouvir sobre a justiça de Deus era pesaroso demais, porque ele tinha a noção da justiça de Deus justamente como esse mecanismo que faz com que lhe faz parecer que Deus é alguém implacável, alguém ruim, e que está com raiva de todo mundo, quer se vingar do pecado de todo mundo, e ele, enquanto indivíduo pecador, estava pronto a morrer a qualquer momento. E ele chega a mencionar isso nos seus escritos, de que o conceito de justiça para ele era muito pesaroso, porque ele tinha justamente essa imagética de Deus na mente dele, alguém implacável que a qualquer momento pode me matar por causa dos meus pecados. Exatamente. Ele vai falar isso mais tarde, eu acho que eu tenho alguma coisa comentada sobre isso também, porque isso daí ele fala quando ele está fazendo uma reflexão sobre a ideia do somente a fé, né? Quando ele é tocado por Deus mesmo, que também é uma outra coisa, as pessoas acham que aqui, Lutero fazendo as 95 teses, Lutero já é um reformado, ou ele já está convertido, digamos assim. Mas só que não, Lutero ainda não está convertido. Lutero é monge, Lutero acredita na Igreja Católica, nas suas instituições. E ele fala isso daí que você está dizendo, muito propriamente, quando ele está relembrando os momentos em que ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, né, acredito eu, sobre a temática da justificação somente pela fé, que é quando ele declara mais propriamente, né, que só seremos salvos e justos através da fé. E isso é muito próprio realmente. O cara está tentando conseguir uma vida melhor, de uma melhor religiosidade, de buscar a Deus para alcançar a sua salvação, mas o que ele consegue encontrar é um Deus que é mostrado como um implacável, como um juiz que vai apontar e vai julgar as pessoas sem dó nem piedade. Agora, apesar disso, a gente não pode deixar de esquecer nunca que Lutero tinha um impulso unicamente religioso. Ele não procurou, assim como acontecia com algumas pessoas
que procuravam a igreja, procuravam o monastério, procuravam a vida de padre, né? Não sei se é patriarcal que fala, mas acho que não, do clérigo, para conseguir viver melhor, né? Financeiramente falando, porque a igreja é muito rica e etc., esbanjando aquela questão das indulgências e tal. Lutero não. Lutero não estava preocupado com dinheiro. Isso é uma coisa que é importante notar, porque Lutero tem apenas um impulso unicamente religioso. Ele quer se encontrar com esse Deus que ajudou a livrá-lo da morte através da petição dele a Santa Ana, mas ele, num primeiro momento, ele não consegue encontrar. E o que esse asceticismo, ou asceticismo não, mas esse ascetismo, essa separação, que parecia ser a Lutero o melhor caminho para a aceitação divina. Por isso que ele vai, então, em direção a isso. E vamos tentar aqui terminar essa parte da vida de Lutero, porque essa primeira parte, a parte da vida monástica, ele entra para o monastério achando que ele vai encontrar uma coisa e ele encontra outra. Mas tem a outra parte da vida monástica de Lutero, que é a parte acadêmica. Essa, sim, muito importante para a reforma. Tá, beleza? Então, um homem importante na vida de Lutero aí vai ser um homem chamado Staupitz, tá? Que ele manda Lutero estudar teologia em Wittenberg. É ele também que vai instigar Lutero a estudar teologia, porque Lutero até então ele não tinha interesses muito específicos no estudo mais aprofundado da teologia. É esse homem que vai ser o seu mentor, que vai ser aquele que vai direcionar ele teologicamente e, de certa maneira, filosoficamente também, em algumas áreas. É ele que vai impulsionar Lutero a viver uma vida teológica acadêmica. Até porque esse Staupitz ele já era professor na faculdade de Wittenberg. Lembrando também que a faculdade de Wittenberg, nessa época, ela era uma recém-criada faculdade, ela não era uma faculdade muito conhecida. Mas, pois bem, esse homem, então, ele é fundamental na vida de Lutero, e ele é fundamental porque ele vai mandar Lutero fazer uma coisa que vai ser o estopim para o interior de Lutero para que surja a reforma. Ele, em 1510, esse Staupitz, ele vai mandar Lutero para Roma para resolver os burocráticos dos agostinianos. E é nessa viagem a Roma que uma crise ainda maior, talvez, do que a primeira, que aconteceu lá na sua infância, adolescência, vai surgir. Porque é quando ele vê a igreja romana na sua mais profunda... qual palavra que eu usaria? A crueldade, não é crueldade, é como que a igreja romana estava vivendo, como estava vivendo. Né? Esbanjando muito dinheiro, gastando e fazendo coisas absurdas. Isso é tão importante na vida de Lutero, na história de Lutero, na história da Reforma, que posteriormente também Lutero vai chamar Roma de a grande prostituta. Porque Lutero vai entender que a igreja romana, ela está realmente se prostituindo, se vendendo, através das indulgências, através de diversas situações que vão acabar fazendo com que Lutero ainda entre em mais crise sobre o papel dele dentro dessa igreja, dentro dessa instituição e o que ele precisa fazer. Agora, em Roma, então, por exemplo, um historiador vai dizer que em 1510, ao visitar Roma, é aí que a reforma já está feita. A reforma protestante acontece de maneira virtual, digamos assim, né? Ou dentro de Lutero, nessa viagem a Roma. É nessa viagem a Roma que Lutero vê toda a miséria moral da igreja. Então, virtualmente, a reforma está pronta. Então, veja, por que a gente fez todo esse movimento aqui? Porque a vida de infância, de sofrimento, trouxe muita angústia, muito sofrimento, muita dor. Fez com que ele acabasse indo em direção à vida monástica. A vida monástica, o claustro, o enclausuramento, a separação dele do mundo. E o que ele viu em Roma são os fatores que, quando juntos, tornam Lutero um luterano. E isso é fundamental. Não dá para achar que a reforma estava lá, Lutero, um dia, e aí ele pegou a Bíblia, sentou na sua mesa, leu Romanos e falou: é a graça, é a fé que salva, a graça
pela graça de Deus. Então eu vou fazer aqui 95 teses contra as indulgências e vou pregar lá. Não, não foi assim, cara. Imaginar que a reforma foi dessa forma é um equívoco bem grande, histórico, pelo menos. E agora, a viagem a Roma, então, ela é decisiva para a gente perceber essa linha que conecta a história da vida desse homem. Tá certo? Jonathan, a Pauliane está perguntando aí. Bom, para terminar, então... Não sei se está me ouvindo. Oi. A Pauliane... Pronto, agora estou te vendo legal. É que está travando um pouquinho, mas tem hora que eu consigo te ver legal. Ela está perguntando aí... Deixa eu abrir aqui. Me perdi nos anos. Lutero foi para lá em 1537 para a faculdade, pelo que entendi. Aí isso foi antes do monastério? Tá, Paulinho, tá, vamos lá. Não, Lutero, ele teve a fase dele, ele foi estudar num período que não é o período que ele foi estudar na faculdade. Ele fez faculdade de artes, que era uma faculdade comum, onde se estudava normalmente aquelas matérias que eu falei, matemática, música, astronomia, filosofia. Em 1504, acho que foi isso que eu falei, quando ele foi para a faculdade, aos 14 anos, né? Deixa eu voltar aqui e tentar pegar. Aos 14 anos, em 1497, não é 1504, não. 1497, aos 14 anos ele vai estudar, mas não é para a faculdade. Ele vai estudar, tipo assim, segundo grau. Com 19 anos, ele vai para a faculdade de Direito, que é em 1501. Em 1501, então, ele vai estudar Direito na faculdade. 1504, deixa eu ver aqui, pegar aqui o que ele fez em 1504. São muitas datas mesmo. É meio chato, assim, meio corrido. O que acontece, deixa eu só explicar uma coisa. O que acontece, Paulinho, quando eu estou falando aqui de outras datas, tipo 1537, 1500, sempre que eu me referi a essas datas mais antigas, eu estou fazendo citação da citação. É porque Lutero, em 1537, 1539, ele falou sobre esse período da sua infância, da sua época da faculdade. Mas ele estudou na faculdade em 1501, de 1501 até 1502, 3, até no máximo 1505, porque é em 1505 que ele vai para o monastério. E quando ele vai para o monastério, aí ele já se formou, ele inclusive já está com um mestrado, se não me falha a memória, e aí então ele começa a estudar teologia, tá certo? Então, vamos lá. Em 1497, ele sai de casa para estudar ensino médio, vamos dizer assim. Em 1501, ele vai para a faculdade estudar Direito. E ele se forma em 1502, isso. Em 1505, ele se torna mestre na Faculdade de Artes. Tá? Não vi relatos que ele conseguiu se formar por completo na Faculdade de Direito. A Faculdade de Artes era uma faculdade comum naquela época. Então, em 1502, ele se torna bacharel na Faculdade de Artes e em 1505 ele se torna mestre pela Faculdade de Artes. Depois disso, ele entra para o monastério. E quando ele entra para o monastério, então ele vai estudar teologia. Tá? É só aí que ele vai estudar teologia. E quando eu falo de 1537, 1539, é porque ele, anos depois, já velho, ele falou sobre esses dias que ele passou na infância, sobre a sua época monástica. Então ele mesmo fala, naquela época então quando eu falo 1537 ou 1539, uma data mais antiga, é porque eu estou citando ele citando a si próprio. Tá bom? Mas, pois bem, então, de volta a Wittenberg agora, ele estava em Roma, tá? Em 1510 ele estava em Roma. Ele está em 1505 estudando teologia, dando aula, por causa do Staupitz. O Staupitz, em 1510, manda ele para Roma. Ele volta de Roma em 1510, transtornado com o que ele vê da igreja. E agora, de volta à faculdade, ele concentra seus estudos em Agostinho. E em Agostinho, ele consegue perceber uma coisa que parece clara para a gente, né? Que muito provavelmente veio dele mesmo, que só Deus é santo, o homem é totalmente pecador, e o homem não pode fazer nada para se salvar. Isso ele consegue entender
plenamente através das suas leituras da Bíblia e com recursos de Agostinho, tá? Então, ele vai também, posteriormente, falar que Agostinho e o apóstolo Paulo são as bases para que ele possa formar a sua teologia. Então, entender o perfil teológico de Lutero também passa por entender quem era Agostinho, o que ele fez, e por Paulo e a sua teologia, a teologia do apóstolo Paulo. Mas isso é uma coisa que a gente não vai ver aqui, porque não tem como. Ou seja, Jonathan, você está retratando Lutero, como você já bem falou, que está em construção. Então você pegou desde a raiz dele, materna, paterna, a sua criação enquanto filho, né? Se eu não me engano, ele tinha 5 irmãos, 6 irmãos, todos eles criados debaixo de uma piedade muito grande por seus pais e também de uma rigorosidade muito grande na sua criação. E ele vai crescendo, ele vai como monge para a igreja e também parece que ele se encontra com um clero que passa a imagem de um Deus rigoroso demais também, uma vida muito séria que ele tinha que viver. Então, ele é um cara que está em construção. E parece que a reforma que ele propõe, assim como a reforma que estoura em toda a Europa, é algo que também é uma construção. Né? Isso depois, no final da live, a gente pode até falar sobre isso, né? Que a ideia da reforma é uma, entre aspas, eterna reconstruções. É um eterno refazer. A gente sempre tem que estar refazendo alguma coisa dentro do aspecto eclesiástico, dentro da espiritualidade. Então, esse Lutero que você está apresentando para a gente é alguém que está em construção. Ele pega, de um lado, os seus aspectos de vida, o que ele viveu, enquanto indivíduo, né, olhando para si mesmo, e também refletindo, nesse caso aí, já chegando a uma certa maturidade quanto monge, quando ele vai para Roma, ele reflete com o que está no seu mundo exterior. Né? E quando é interessante que esse relato que você mencionou, que ele vai para Roma, a maior parte dos historiadores apresenta esse relato como um dos relatos mais importantes. Porque parece que realmente o Lutero ele teve um grande impacto quando chega lá. Ele não imaginava que a Igreja Católica, né, nessa época, né, a Santa Igreja, era capaz de cometer tantas atrocidades com as pessoas assim. Essas atrocidades, para me explicar melhor, é claro que a gente está falando aqui, justamente no aspecto que Lutero mencionou nas suas teses. A exploração financeira, a exploração muitas vezes também emocional, o aproveitamento do clero na sua posição, na sua desculpa de que estava ali como autoridade divina, a ideia da infalibilidade papal, tudo isso abria prerrogativas para uma grande exploração da população. E aí, quando Lutero se encontra, você até mencionou, né, aí alguns minutos atrás, sobre o impacto de Lutero quando ele vê as indulgências, por exemplo. Lutero, mais tarde, até escreve, né, que as indulgências ele nunca foi contra. O problema é a comercialização. Para quem está nos ouvindo, para melhor explicar, a indulgência significa, etimologicamente, a concessão de perdão. Então, o indivíduo cheio de seus pecados, ele via na figura do clero uma autoridade para perdoar os seus pecados, já que o clero, o papa, os bispos, eram representantes de Deus ali. Então, a igreja concedia as indulgências, né, essa concessão de perdão, e aquele indivíduo era perdoado. Geralmente, essas indulgências eram documentos, né, John? Que a igreja assinava, e a partir daquele momento... É um pedaço de papel. É um pedaço de papel. Pedaço de papel. Isso, e o grande problema de Lutero, até então... Pode falar. Então, Lutero, ele teve que lidar, porque durante um tempo ele foi pastor, né? Ele foi padre da catedral, lá, da capela da faculdade. E ele teve que lidar com muitos fiéis que compravam a indulgência, estavam todos errados e chegavam lá e queriam participar da Eucaristia. E Lutero tinha que aceitar aquilo, porque era a lei, era o que mandava. A indulgência comprava o perdão dos pecados. E o fiel não precisava se confessar, né? Não precisava pedir perdão pelos seus pecados, nem pagar penitências. Era simplesmente, está aqui, eu comprei e eu quero a Eucaristia. Era assim que funcionava. Isso foi consumindo Lutero por dentro, porque ele via que a vida religiosa não era assim que deveria ser vivida, e ele via como que a igreja se corrompia mais e mais e mais e mais e mais, fazendo da indulgência, inclusive, uma fonte de renda abundante, né? Fazendo da indulgência uma... Abundante. Tem um caso lá... Diga.
Não, e nessa época havia a construção da Basílica de São Pedro, que até hoje existe, né? Não é o templo principal do Papa, hoje o Papa Francisco, mas é um dos principais templos da Igreja Católica que existe até hoje. E nessa época havia essa corrida para a construção da Basílica de São Pedro. Então, assim, tudo isso foi aproveitado também como prerrogativa, como você falou, para enriquecer a igreja, para dar luxos à igreja, aos bispos, né? Nessa época houve um grande crescimento de posse de terra dos bispos, dos papas. Então, assim, quando Lutero se depara com isso, e também se depara com as escrituras, ele percebe que, opa, o mínimo conhecimento da Bíblia já é suficiente para ver que isso não tem nenhuma conformidade com o Evangelho. E aí ele começa a se revoltar. Sim, e aí a gente tem que ver também, cara, que isso não é uma coisa que acontece assim, né? Novamente, é uma construção. E são nesses anos que ele volta de Roma, entre 1511, principalmente, e 1517, que vai acontecer a maior movimentação dentro dele próprio para que ele possa se rebelar, digamos assim, contra a igreja. Por exemplo, em 1516, tá? A Paulina, que gosta das datas, aí, como eu falei, a gente estava em 1510, ele foi a Roma, ele voltou entre 1511 e 1517, ele se debruça sobre Agostinho, sobre Paulo e sobre a Bíblia, e nesse período ele começa a fazer basicamente a sua teologia. É nesse período, entre 1511 e 1517, que ele vai fazer a base fundamental da sua teologia, que ele vai levar para a sua vida toda. Em 1516, por exemplo, ele orienta um trabalho acadêmico que fala sobre esqueci agora como é que se diz. Ele orienta um trabalho acadêmico que fala justamente sobre a incapacidade do homem de conseguir a salvação por si próprio. Em 1517, ele redige as 97 teses e preside um debate contra a teologia escolástica. Esses são os dois trabalhos, esses de 1517, principalmente, são os dois trabalhos mais importantes antes do lançamento das 95 teses. As 97 teses são as precursoras, são as teses, é um documento, assim como as 95 teses, mas que é o documento principal. É como se fosse assim, as 95 teses saíram das 97 teses. É uma coisa também que não é muito falada. E esse debate contra a teologia escolástica também vai mostrar muito claramente qual era o posicionamento teológico de Lutero naqueles dias contra principalmente as indulgências e a capacidade do homem de salvar a si mesmo. Tá beleza? E agora, então, bom, passado esse cunho histórico todo, a gente começa a falar especificamente das 95 teses, que no dia 31 de outubro de 1517, ou seja, daqui a alguns dias, hoje é 7, né? Bota aí 20 e poucos dias, vai completar mais um ano do dia em que ele afixou lá na porta da capela do castelo de Wittenberg as 95 teses. Tá? 31 de outubro de 1517 era a véspera do dia de Todos os Santos. Tá? Tudo foi muito intencional. Lutero fez tudo de maneira muito intencional, cara. Porque o dia de Todos os Santos era o dia em que mais se vendia indulgências. Era um dia que, tipo assim, tinha reunião na praça para venda de indulgências e etc. Então, na véspera desse dia, que Lutero vai lá e afixa as 97 teses, as 95 teses, perdão. Mas essa fixação das 95 teses contra as indulgências, e aí são 95 teses especificamente contra as indulgências, elas também não são as 95 teses assim para, de cara, fazer o que acabou sendo feito, né? Lutero não imaginava que ia acontecer o que aconteceu. E outra, é interessante, eu queria até ler aqui o texto da introdução das 95 teses, que é muito interessante. Em latim, as 95 teses estão fazendo um convite para quem tivesse interesse de debater sobre as indulgências. E a introdução dizia assim, introdução das 95 teses. Por amor à verdade, por zelo em fazê-la triunfar, a verdade, as proposições abaixo serão debatidas em Wittenberg sob a coordenação do reverendo padre Martinho Lutero, mestre em artes, doutor em santa teologia e leitor ordinário na faculdade. Roga aos que não puderem estar presentes no debate oral que intervenham por carta. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Me diz uma coisa, apareceu alguém?
não apareceu ninguém no dia seguinte para debater com Lutero. Mas Lutero, como ele fez de maneira intencional, Lutero não afixou aquilo dali sem antes ter mandado uma carta para um superior lá da igreja, não me recordo em qual local. Mas Lutero, antes de afixar a tese, ele mandou aquelas 95 teses para um superior da igreja. Tipo assim, ó, eu vou fazer isso aqui. Vocês vão fazer alguma coisa? Se vocês vão fazer alguma coisa ou não, não sei. Mas eu vou expor essas teses, tá certo? Mas só que ninguém apareceu no debate. Ninguém queria saber daquilo. Ninguém queria fazer um debate sobre as indulgências. Agora, qual é o ponto central das 95 teses, né? Que são o marco da reforma protestante. Eu acho que, como você falou... Oi. Pode continuar falando, só vou aqui rapidinho. Pode continuar falando aí, tá bom? Beleza, beleza. Então, mais do que uma acusação contra a indulgência, as 95 teses têm um ponto central. Elas são 95 teses sobre as indulgências, mas ela tem uma acusação principal e muito mais importante, que foi o que o Isaías falou e que o historiador também vai apontar, que é as 95 teses tinham por intenção fazer uma acusação essencial, que era de oferecer aos pecadores uma falsa segurança. Tá? As indulgências ofereciam aos pecadores, às pessoas, a falsa segurança de que eles estavam livres, de que eles estavam salvos ao comprar aquele pedaço de papel. E isso era o que, basicamente, Lutero está tentando combater. Lutero sabe que os homens eles não podem se salvar por si mesmos, que eles precisam de Deus, que eles são pecadores e que por si mesmos eles não podem fazer nada. E o que ele está debatendo e o que ele está combatendo nas indulgências não são as indulgências em si, até porque, como o Isaías bem colocou, tem momentos em que ele mesmo diz, ó, não tem nada contra as indulgências, não elas. Tudo bem que existam elas, mas elas não podem ser um meio para se oferecer salvação ou dar aos pecadores uma falsa segurança de salvação. Isso está errado, tá certo? Então, esse era o ponto central das 95 teses. Mais do que falar sobre indulgências, era alertar que, bom, todos os pecadores precisam de uma salvação plena em Deus, e não num pedaço de Jonathan. Agora, diga. E assim, é interessante pontuar, acho que você já até falou isso, as 95 teses foram colocadas diretamente em latim, que não era o idioma da população geral, né? Muitos nem sabiam ler e escrever, e ele foi tão, como já foi mencionado aqui nos comentários, ele foi tão intencional e tão corajoso que ele escreveu justamente no idioma que os bispos, né, e os estudantes de teologia sabiam ler, que era o latim. Era uma provocação direta ao clero da igreja. E é interessante que muitas pessoas acham, mas Lutero revolucionou porque publicou as 95 teses. Não. Na verdade, essa catedral de Wittenberg era muito comum, né, que os doutores, aqueles que estavam se formando em seu doutorado, eles publicavam as suas teses nas portas de Wittenberg. Isso era extremamente comum. Mas por que Lutero ganha o cenário histórico e é tão importante para nós? Porque Lutero mexe com o bolso da igreja, né? Podia postar lá as suas teses sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Trindade, mas não mexe no bolso da igreja, que aí vai gerar esse problema todo que Lutero gerou. Então, assim, Lutero realmente foi muito intencional, foi muito inteligente, como você falou, ele colocou um dia antes do Dia de Todos os Santos e teve uma repercussão que, de fato, ele não soube explicar como aconteceu e aconteceu. Olha só, a gente tem 15 segundos, a live vai cair, mas fique tranquilo, eu vou desligar aqui, eu vou voltar. Não saia daí, quem está acompanhando a gente não saia, e fica atento de onde eu vou te convidar. Isso. Aí, voltando. Pronto. Vamos só aguardar a galera retornar aqui. Caramba, cara, passa muito rápido. Passa muito rápido, cara. 1 hora é muito pouco. 1 hora é pouco, né? Mas aí, ó, fica tranquilo. O que tu tiver para falar, vai falando aí. E eu vou salvando aqui, vou te avisando, relaxa. Mas então, cara, vamos recapitular um pouco aqui, já que a gente tem essa... Vamos lá. Bom, galera, a gente
para quem talvez está entrando agora e para quem já está nos acompanhando, um pequeno resumo, né, daquilo que a gente já falou. A gente está tentando traçar um perfil teológico de Lutero a partir do seu contexto histórico, a partir da sua infância sofrida, as angústias que ele teve, como que isso mexeu nele, depois a sua solicitação a Santa Ana para que ele pudesse continuar vivo quando, numa imagem cinematográfica, ele é atingido por um raio e ele então diz que vai ao convento, vai viver uma vida monástica se ele não morrer. Ele faz isso, vai para o monastério. Ali no monastério ele tenta encontrar um Deus piedoso e amoroso, mas não consegue. Ele vai estudando, ele segue estudando e fazendo suas penitências, seguindo os rigores da vida monástica, até que então ele vai a Roma e vê que a igreja romana ela está totalmente decaída, caída na imoralidade, principalmente na questão das indulgências, na venda da salvação ou da segurança da salvação através de um papel. E não só isso, diversas outras coisas que aconteciam na igreja, mas principalmente relacionadas à questão financeira. A igreja enriquecia muito, ajudava pouco aos pobres, vendia muitas indulgências. O clérigo enriquecia muito e isso foi incomodando muito Lutero. Lutero volta de Roma em 1510, então ele começa a se debruçar nas escrituras, ele começa a preparar aquilo que vai ser a sua teologia mesmo e que vai seguir a sua vida durante todo o seu período, tá certo? Então a gente chegou no ponto que a gente estava antes de terminar, que são as 95 teses, que Lutero fez de maneira intencional, enviou uma cópia das 95 teses para um superior da igreja antes de fazer a fixação dessas teses. Ele fez a fixação das teses na véspera do Dia de Todos os Santos, que era um dia característico para a venda de indulgências. E ele, então, afixa essas teses e convida as pessoas ao debate acerca daquelas teses. Ninguém aparece nesse debate, e o ponto central das teses era o que falávamos antes, exatamente de cair a live, é que o ponto central das 95 teses não são as indulgências em si. Lutero talvez nem tivesse muita preocupação com elas, com o fato das indulgências existirem. Mas o que ele criticava e questionava era o fato dessas indulgências oferecerem aos seguidores uma falsa segurança de salvação. Isso incomodava muito ele não aceitava, e ele queria debater, e ele queria mostrar que aquilo estava errado de alguma maneira. Agora, uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que essas 95 teses, então, elas não surgiram num estalo. Vejam, a gente fez todo um traçado histórico importante que define quem é Lutero, que define a forma como ele vai buscar a Deus, que define a forma como ele vai fazer teologia. E as 95 teses, elas então são o fruto do estudo desses anos todos, principalmente de 1510 a 1517, quando ele elabora 97 teses, quando ele participa do debate contra a teologia escolástica, quando ele então começa a elaborar uma tese mais profunda mesmo acerca do que a igreja estava fazendo, né? E do que ele não há que ser o correto. E é nesse interim, meu amigo, que surge uma das coisas mais importantes na teologia de Lutero, que é a teologia, que é o que ele vai chamar, né, eu não sei se ele chama especificamente, ou se isso é uma nomenclatura dada pelos historiadores, que é a teologia, ou pelos teólogos, que é a chamada teologia da cruz. Em dado momento, por exemplo, em 1518, acontece um debate, como você falava, esses debates eram bastante comuns na época, tá? Foi o debate de Heidelberg. Nesse debate de Heidelberg, a tese principal de Lutero é que somente a cruz é a nossa teologia. O oposto, antes de falar mais especificamente da teologia da cruz, era a teologia da glória, o que Lutero chamava de teologia da glória. Na teologia da glória, e aqui é interessante porque isso confunde um pouco a cabeça da gente, né? Porque quando a gente pensa, a gente aqui, hoje, na nossa época, a gente pensa na glória, a gente pensa na glória de Deus, né? Que é uma coisa boa. Sim. Mas o que Lutero quer mostrar aqui é que não, essa teologia da glória que Lutero está falando não é uma teologia boa. Ela é uma teologia em que essa glória não é a glória de Deus, mas é a glória do homem. É o homem buscando a Deus
no seu próprio ser. É o homem buscando a Deus em si mesmo, na sua própria capacidade, na sua própria força, nas suas próprias obras. Tá? Então, a teologia da glória vai falar desse homem que acha que pode chegar a Deus por si mesmo, através das suas próprias forças, através da sua própria capacidade, através da sua própria razão. Aliás, Lutero vive numa época que há um esforço muito grande de provar a existência de Deus através da razão. E isso vai fazer uma diferença muito importante também, que a gente vai ver mais no final. Não vou dar spoiler aqui agora, não. Mas essa diferença da Idade Média, que ele está vivendo ali, 15, 16, século XVI, entre o século XV e o século XVI, né? Em que há um esforço, principalmente, por exemplo, Tomás de Aquino, Santo Anselmo, um pouco anteriormente, o Gabriel Biel, Guilherme de Ockham, são todos muito preocupados em tentar provar que Deus existe de alguma maneira pela razão. Quer dizer, eu consigo provar com a minha própria mente que Deus existe. É daí que surgem principalmente as famosas 5 vias, né? As 5 provas da existência de Deus de Tomás de Aquino. É também que, por exemplo, filósofos como Lutero, filósofos como Descartes, filósofos como René Descartes, o francês, vai tentar provar a existência de Deus somente a partir da razão. E Spinoza também vai mostrar, na verdade, outro Deus, mas que ele é provado racionalmente. O racionalismo está muito forte. E o que a gente vai ver no final, fiquem aí, quem estiver aí, é que Lutero vai trazer uma inovação para a teologia que é muito importante, cara, é muito importante. Bom, nesse debate de Heidelberg, então, Lutero estabelece a teologia da cruz, tá certo? Somente a cruz é a nossa teologia, é o que está ali como o cerne desse debate. E a teologia da cruz, ela vai dizer mais ou menos o seguinte, que o homem é pecador e carente da graça de Deus. Ele é que nos encontra, é Deus que nos encontra e nos recria na cruz. Cara, aqui tem muitas nuances, tem muitos detalhes teológicos que são muito mais profundos do que o que a gente vai falar aqui. Até por causa do espaço, tá certo? Aqui eu vou só fazer uma pequena demonstração do que ele quis dizer, um en passant, uma coisa bastante panorâmica. Mas a teologia da cruz é essa teologia em que demonstra fortemente que o homem é pecador e carente da graça de Deus. E que é em Deus, que é Deus que nos encontra, tá certo? E que nos recria na cruz. Na cruz. E ele vai dizer assim, partindo dessa ideia, tá certo? O debate de Heidelberg, eu vou aqui ler algumas teses do debate de Heidelberg, rapidamente, só para a gente ter uma noção do que Lutero está falando. Pois Deus, Lutero dirá, se torna visível e manifesto ao mundo no sofrimento e na cruz. Essa é a tese 20 do debate de Heidelberg. Isso daí está fácil de ser encontrado. Quem quiser encontrar essas teses, tentar e ver também, fica fácil de procurar. Debate de Heidelberg, em 1518, Lutero diz ainda, assim, a ninguém é suficiente reconhecer a Deus na sua glória e majestade, se não reconhecer na humildade e na vergonha da cruz. Portanto, em Cristo crucificado está a verdadeira teologia do conhecimento de Deus. Conhecer a Deus, a teologia do conhecimento de Deus, ou seja, se a gente pode falar aqui de uma epistemologia, filosoficamente falando, aí para quem não conhece, é uma teoria do conhecimento, é como eu posso conhecer as coisas. Uma epistemologia de Deus, ou uma teologia do conhecimento de Deus, ela só pode existir e ser verdadeira se ela for encontrada ou se ela for procurada na cruz de Cristo. Em outro lugar não é possível. Não é possível encontrar na razão humana, não é possível encontrar nas obras, não é possível encontrar nas indulgências. Então, veja, Lutero aqui, ele está revolucionando, cara. Lutero está revolucionando. Porque até então o que se tem é justamente a pregação de uma capacidade humana, principalmente em cima dos valores aristotélicos e gregos, da filosofia grega, que vão dizer que, olha, o homem é capaz de conhecer, o homem é capaz de conhecer, de chegar a Deus. E Lutero está falando, não tem condições. O homem não é capaz, a única maneira é pela cruz. E só a cruz de Cristo é que pode nos trazer o conhecimento de quem Deus é, mas não porque nós conhecemos, mas porque Deus se apresenta a nós e Ele que nos encontra
e Ele é que nos recria. Tudo vem de Deus primeiro para depois vir de nós mesmos. Se é que vem alguma coisa de nós. Na verdade, de nós o que vem é o entendimento de que somos pecadores e de que carecemos dessa graça, desse Então, perdão. Jonathan, então seria uma teologia, como você já mencionou, seria uma teologia do merecimento, defendido pela Igreja Católica, o escolasticismo, versus uma teologia da cruz. Exatamente. E aqui é interessante perceber que Lutero, de novo, repito, né? Eu não falei no resumo, mas Lutero ainda não se converteu. Lutero é o monge que está debaixo do crivo da igreja. Lutero ainda não se converteu em 1518. Né? Historiadores vão dividir um pouco sobre essa data, mas basicamente eles concordam que em 1519 é que Lutero, e ali em algum momento, nas suas leituras do apóstolo Paulo, é que ele tem um encontro com Deus, e é quando ele fala sobre aquela frase lá da justiça de Deus que você citava lá no começo. E é em 1519, então, que ele vai estabelecer, basicamente, o sola fide, ou a ideia de que somente pela fé é que nós podemos receber essa graça, tá certo? E aí, a gente segue um pouco mais para mostrar como que aqui a gente formulou uma teologia da cruz, uma teologia da glória. Como eu falei, tem muita coisa aqui que a gente pode pensar, mas não tem como, por causa do espaço, do tempo. Então, entendam, Lutero está vindo de umas 95 teses e ele agora está sendo enfrentado pela igreja, estão chamando ele para debater, estão chamando ele para... Porque, assim, aquelas 95 teses, ninguém apareceu para debater, mas aquelas 95 teses rapidamente foram traduzidas para o alemão e já estavam na mão de todos os alemãos. Então, aquilo estava sendo debatido, a igreja de Roma, lá de Roma, onde ele foi, já está tomando conhecimento das teses luteranas, do que Lutero está falando. E agora ele vem com essa teologia da cruz, em contraposição à teologia da glória. E a partir disso, meu amigo, aí é teologia mesmo. Aí ele vem construindo teologia, e teologia pesada em cima de teologia. E é nesse momento aqui, então, depois desse debate de Heidelberg, que ele tem um encontro com Cristo, com o Espírito Santo realmente, e acreditam que, então, a conversão dele acontece em 1519. E aí, então, ele estabelece o conceito de somente a fé. Depois, no debate de Leipzig, em 1519 ainda, ele estabelece o conceito de sola escritura, tá? que é o somente a escritura, né? E é nesse debate de Leipzig, em 1519, que ele vai ser comparado ao teólogo John Hus, que um século antes foi queimado e condenado pela Igreja Católica por causa das suas ideias, que já tinham essa mesma linha de crítica, principalmente à autoridade papal, porque nesse debate de Leipzig acontece uma coisa muito importante, que é ele criticando a autoridade papal, a autoridade da igreja, e falando só a Escritura é capaz e é a única que pode nos dar o direcionamento para uma vida religiosa, uma vida de salvação. Ele fala, né? Eu não acredito no Papa, eu não acredito na igreja, todos eles estão se demonstrando estar totalmente corrompidos, somos imorais, e a única coisa que eu posso me segurar, me valer para ter uma vida de fé, uma vida de comunhão com Deus, então também em que ele diz uma frase que ficou célebre, bastante conhecida, que eu vou ler aqui, desse debate em que ele vai ser excomungado, que ele vai ser condenado pela igreja, e depois acontecem outros acontecimentos em que ele acaba aqui mais. Perfil teológico em 7 pontos, e depois a gente vai para as considerações finais, que são as partes mais interessantes daqui, de fazer esse cruzamento da importância de Lutero para a gente hoje, beleza? Beleza. Agora, então, rapidamente, o Jonathan, já que você mencionou o John Hus,
é importante a gente entender, aí é um panorama mais histórico, né? É importante a gente entender que Lutero, embora ele tenha revolucionado o seu meio, a sua teologia revolucionou parte da história da igreja, Lutero está num ambiente propício, né? Você mencionou aí que as suas teses, embora ele não tenha feito de forma proposital para ser espalhada pela Europa, mas as suas teses foram facilmente espalhadas justamente porque anos atrás, ou até séculos atrás, não lembro certo, mas foi criada a prensa de Gutenberg, por exemplo, que revolucionou a escrita, revolucionou a produção de livros, até mesmo da Bíblia. E quando Lutero chega em sua época, em seu século, isso já está acontecendo. A Europa, durante a passagem de vida de Lutero, a Europa está passando por uma transformação justamente no século XVI, que começa as grandes navegações. Muitos poderosos da Europa estão indo para as Índias, para a África, para a América. Para a gente ter uma noção, por exemplo, em 1517 foi quando Lutero publicou as teses. Em 1500 foi quando o Brasil foi descoberto. Então, assim, o mundo europeu, a grande senhora, né, como é chamado, o grande continente, estava passando por uma transformação. Então, assim, Lutero está em um ambiente em que o mundo está influenciando para que a sua teologia e a sua revolta seja propagada. E é interessante que a gente pensa, Martinho Lutero, João Calvino e o Wycliffe e o Zwingli iniciaram a reforma. Não foi bem assim. Na verdade, quando a gente começa a estudar sobre a reforma, a gente aprende que existiram os chamados pré-reformadores. Entre eles nós temos John Hus na Boêmia, nós temos John Wycliffe na Inglaterra. Foram homens que há 100, 200 anos atrás de Lutero já estavam apresentando insatisfações contra a igreja, já estavam apresentando algo que Lutero apresentou também, a tradução da Bíblia para a linguagem comum do povo. John Wycliffe foi o primeiro a propor uma tradução da Bíblia para o inglês, para beneficiar a população que não falava em latim, na sua grande maioria. John Hus morreu, como você falou, queimado por defender a sã doutrina e protestar contra o abuso do Papa. Então, assim, quando Lutero chega, é como se a panela já estivesse estourando. Mas antes dele já existiam insatisfações com a igreja, já existia protesto com a igreja, e ele está num ambiente, vamos dizer assim, entre aspas, favorável, né? Porque embora o ambiente que Lutero estivesse fosse tenebroso em certa medida, mas já era um mundo mais fácil do que John Wycliffe e John Hus encontraram há 100, 200 anos atrás. Né? E o John Hus, antes de ele morrer, ele menciona o que muitos chamam de uma profecia, né? Ele diz, olha, hoje vocês estão matando... esqueci o nome que ele usou, não foi ganso, esqueci. Me lembra aí, Jonathan. O John Hus usou uma... Não foi ganso que ele usou. Sim. Ele falou, hoje vocês estão matando um ganso, porque Hus, né, na língua do seu povo, significa ganso, mas Deus suscitará daqui a 100 anos um cisne, e esse cisne vocês não poderão matar. E não exatamente 100 anos, mas 102 anos depois, surge Martinho Lutero, propondo uma reforma. E, de fato, Martinho Lutero, por mais perseguido que fosse, não foi morto. Né? Ele morreu depois por cólera, por velhice, por doenças naturais, mas, de fato, a igreja não conseguiu matá-lo. E por que também? Aí faz parte do que eu estou falando, do ambiente favorável. Já havia uma insatisfação dos reis, por exemplo, dos grandes governantes, dos imperadores, com a invasão do poder papal em seu governo. E aí Lutero ganha muito apoio dos príncipes, de alguns reis, ele inclusive é protegido em alguns castelos por alguns príncipes, justamente porque ele está nesse ambiente em que as coisas estão se tornando cada vez mais favorável, e de fato essa reforma que Lutero propõe é aceita pela grande maioria.
Jonathan, para mim a tua imagem está travando. Agora, acho que agora foi. Travou aqui um pouco para mim, cara. Tá me escutando? Tô. Tô te ouvindo. Pegar toda a questão da história social da Alemanha, beleza. Se eu fosse escutar, pegar toda a história social da Alemanha e política e econômica, é claro que tudo isso foi fundamental para que Lutero pudesse emergir no momento em que ele emergiu, né? Mas vou terminar aqui fazendo só a leitura do que ele disse lá no debate de Leipzig, que é muito interessante, né? A célebre frase que ele diz: ao menos que me convençam por testemunhos das Escrituras ou por uma evidente razão, pois não acredito apenas no Papa e nos concílios, está provado que por vezes demais erraram e se contradisseram. Tenho um compromisso com os textos que produzi, porque estavam falando para eles: ó, isso aqui são os teus textos. Você concorda que isso aqui, você afirma que isso aqui são seus, ou você vai dizer que eles não são? Eles queriam que ele negasse que aquilo era dele, né? E aí ele diz: minha consciência é cativa das palavras de Deus. Não posso nem quero revogar o que quer que seja, porque agir contra a própria consciência não é seguro e nem honesto. Que Deus me ajude, amém. Então, quer dizer, era um homem que realmente tinha certa coragem, tá? Era um homem que realmente foi usado por Deus e que não só ele, mas como os precursores dele também foram fundamentais para que uma interpretação melhor da Bíblia surgisse e culminasse em tudo que culminou. Era o seu, se a gente falar aqui, se a gente fizer uma pergunta, era isso que eles queriam? Eu acho que não. Pelo menos Lutero. Eu acho que não era isso que Lutero nem esperava que acontecesse uma reforma como aconteceu. Mas eu acho que aí entra a mão de Deus, os propósitos de Deus, né, cara? E aí, um dia, quem sabe, a gente pergunta para ele lá no céu por que aconteceu as coisas do jeito que aconteceram. Mas, pois bem, cara, então aqui a gente traçou um grande paralelo, talvez. A gente traçou uma grande trajetória do que foi a vida de Lutero e de algumas das suas teses principais, né? A teologia da cruz contra a teologia da sola fide, né? Somente a fé e somente a cruz, somente as escrituras. Depois ele também elabora outras teses de somente Cristo e etc. Mas então eu queria me propor a fazer o que você me pediu. Qual é o perfil teológico de Lutero? Bom, Lutero, então, eu traço o perfil teológico de Lutero em 7 pontos. O primeiro: Lutero era uma pessoa angustiada e preocupada com a sua salvação. Tá? Não é à toa que ele vai dizer que, já mesmo antes dele entrar para o monastério, ele já tinha pensado nessas questões. Tá? Sua família, apesar de ter uma religiosidade comum, no final das contas, quando o bicho pegou, né? Quem ele clamou? Ele clamou a quem ele conhecia, que era Santa Ana. Então, ele tinha uma religiosidade que estava ali, de alguma forma, angustiando ele, fazendo com que ele pensasse o que ele deveria fazer da vida dele, etc. Primeiro ponto, né? Primeiro traço do perfil teológico de Lutero. Segundo traço a sua busca, ela teve uma intenção exclusivamente religiosa, beleza? Ele não foi para a vida monástica por causa de dinheiro, porque a igreja tinha muito dinheiro, porque o clérigo era muito abastado, por nada disso. Não, ele queria buscar a Deus. Ele queria buscar a sua salvação. E era o meio que ele conhecia para fazer aquilo, a vida monástica. No seu tempo, como é que era uma vida que se devotava religiosamente? Era a vida do monastério. E ele buscou isso. Terceiro, Lutero estabelece, então, a teologia da glória, que é contra os escolásticos, contra os aristotélicos e contra a Igreja Romana, tá certo? A teologia da glória, ela é essa teologia que vai falar que os escolásticos, os aristotélicos e a Igreja Romana, basicamente, eles estão errados. Por quê? Porque existe uma teologia da cruz, ou melhor dizendo, uma teologia da relação. Lutero inova
na minha concepção teologicamente, quando ele diz assim, aqui não é somente a teologia, a Deus, o modo de conhecer Deus não é somente através da minha razão, das minhas obras e do que eu faço, mas é principalmente através de uma relação. Cara, isso vai mudar tudo. 5. Então ele estabelece o sola fide. 6. Ele estabelece o sola escritura. E 7. A vida religiosa de Lutero e a sua teologia são uma e a mesma coisa. Por isso que então eu traço esse perfil teológico, a partir da história da vida dele. Porque, caracteristicamente, a vida dele e a sua teologia a gente pode identificar como uma mesma coisa. É um amálgama que se funde, é uma coisa que vai se unindo com o passar dos anos, da sua vida, que vai fazer com que a própria vida dele seja a sua própria teologia. Porque a teologia dele é a teologia de tentar fazer com que ele possa reconhecer, saber como estabelecer um contato melhor com Deus e como é que ele vai fazer isso, como é que ele tem que fazer isso. Esse é o perfil teológico de Lutero, meu amigo. Agora, tem umas considerações finais que eu gostaria de fazer, beleza? O perfil teológico de Lutero, ele apesar de eu falar aqui que a vida e a teologia de Lutero elas são uma coisa só, eu não estou querendo dizer de maneira nenhuma que a vida de Lutero é o padrão da teologia dele. São duas coisas diferentes. Apesar de a vida dele e a teologia dele serem uma coisa só, quando você olha para a teologia dele, você vê uma teologia da vida dele, do que ele viveu, do que ele passou. E quando você olha para a vida dele, você vê que a teologia dele está, de alguma forma, junta ali. Por isso que eu digo que é uma coisa só. Agora, a vida dele não é o padrão da teologia. Nem dele e nem de ninguém. Tá certo? O padrão da teologia, segundo o próprio Lutero, é a palavra de Deus. Porque nós não podemos acreditar em homens, em nada disso, porque muitas vezes eles se provam errados. Tá certo? E aí, né, a gente pode dissertar sobre diversos versículos aqui que falam sobre isso. Mas que não é o caso, acho que isso está bem claro. Mas ainda assim, eu gostaria de deixar isso mais claro, que eu não estou falando que a vida dele é o padrão para a teologia dele nem de ninguém. Agora, Lutero vai mudar uma coisa importante, que ele vai mudar a concepção de ser humano e a concepção de Deus, tá certo? Porque provar Deus pela razão não é o mais importante. Provar Deus pela razão não é o mais importante. O mais importante é outra coisa. É a relação de Deus com os homens, através da cruz de Cristo. Então, veja, isso não existia na Idade Média. Isso não existia na teologia escolástica. Lutero insere na teologia o ingrediente da relação. Lutero está falando assim, ó, legal, vocês estão tentando provar a Deus pela razão. Só que isso, para mim, o que importa mesmo é como que eu vou me relacionar com esse Deus que deu seu filho na cruz por mim. Isso que é o importante. O sofrimento da cruz, para Lutero, vai apontar para um Deus que cria esse laço de relacionamento. Laço de relacionamento de amor conosco. E ele vai dizer também, então, por fim, que a gente só entende isso pela fé. Tá certo, cara? E aqui a gente agora chega no século XXI, ano de 2020. Mais de 500 anos se passaram. E fica uma pergunta que não sei se ele ainda está aí, o José Carlos colocou em um post que acho que ele estava estudando, a gente comentou sobre isso no final de semana. Precisamos de outra reforma? Bom, eu não sei qual é a sua resposta, mas a minha é... Mas antes de eu dar a minha resposta, eu digo o seguinte, nós temos hoje as mesmas acusações que existiam no tempo de Lutero. A igreja dos nossos dias, ela parece estar se perdendo. Ela parece estar caída moralmente. Ela está envolta em diversas situações criminosas. Tá certo? Muitos líderes... É claro, gente, eu sei, todos nós sabemos, somos aqui adultos e sabemos que existem as exceções. Nós somos as exceções. Tá certo, meu irmão? Mas assim, a gente vê, tá aí, tá nítido. Então, nós temos as mesmas acusações que existiam no tempo de Lutero. Agora, nós precisamos de outra reforma? A minha resposta é não. Mas a gente precisa de alguma coisa. Eu acho que a gente precisa de alguma coisa. Tá certo? E o que a gente precisa entender, para mim, é como que
nós somos pecadores e carecemos dessa graça de Deus. Nós não vamos nos tornar justos. É Deus quem nos torna justos. A gente, muitas vezes, está fazendo o que o pessoal da Idade Média, da teologia escolástica, fazia de alguma forma. Achando que vamos, com as nossas próprias forças, conseguir a nossa salvação, porque temos mais dinheiro, porque a nossa igreja é maior, porque a gente tem lá 5 músicos que revezam nos cultos, porque a gente lê a Bíblia todo dia, porque a gente ora mais do que o outro irmão. Cara, o que a gente precisa é redescobrir. Eu acho que isso é uma coisa que você falou em algum momento. Redescobrir. E aí, meu amigo, eu acho que palavras, tanto faz, sabe? Eu até botei no meu texto, eu enviei para você. Se você quer redescobrir, voltar a alguma coisa, rememorar, eu não sei. Também não estou preocupado com semântica. Mas a gente precisa redescobrir o evangelho pelo evangelho. Chega de contaminar, cara, o evangelho por coisas externas. Hoje, a preocupação da nossa igreja, da igreja como um todo, está sendo pegar o que é de fora para dentro, quando o certo seria a gente ser mudado de dentro e mostrar isso para fora. Então, me parece que a mensagem de Lutero, hoje, ela é tão importante, tão forte, tão necessária, por causa desses traços, cara. A nossa igreja, a igreja do século XXI, passa pelas mesmas acusações. Não sei se você concorda comigo, né? Mas eu acho que ela passa pelo menos por boa parte das mesmas acusações que aconteciam na época da Reforma. E agora, a gente precisa de uma outra reforma? Não. Porque Lutero... Eu não quero questionar se o ser humano é dicotômico ou tricotômico, se a alma é isso, se a alma é aquilo. Eu acho que esse debate já foi. Eu também não quero discutir se a autoridade eclesiástica da igreja tal, da igreja X, da igreja Y está certa ou não está certa. Eu acho que isso também já foi batido o martelo lá. O Lutero já bateu o martelo, ó. É a Bíblia. São as escrituras. Não tem o que discutir, para mim. Para mim não tem o que discutir. Mas eu acho que a gente precisa retornar a alguma coisa. E logo, cara. Logo, porque a igreja, assim, está... E eu vejo muito das pregações do nosso pastor Igor e do nosso pastor Moisés também. Eu vejo muito essa característica, sabe? De mostrar o quanto é importante a gente redescobrir que a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Relacionamento, onde a gente entenda que nós não somos melhores que Deus, que nós, na verdade, somos os pecadores e que Ele é que é o santo. E que nós estamos numa condição, devemos estar numa condição de entender que precisamos da graça de Deus. Deus não está ao nosso serviço. Somos nós que estamos ao serviço de Deus. Não somos nós que temos Deus na nossa mão para abençoar A, B, C ou a nós mesmos quando nós oramos. Porque nós oramos, então nós temos que ser abençoados. Não. É no relacionamento de Deus conosco, através do seu Filho, que morreu na cruz para nos salvar, é que nós devemos entender que é nesse relacionamento de sofrimento que veio pela cruz. É esse sofrimento de Deus, através do seu Filho, que nos reconecta a Ele em amor. Percebe? Percebe quanto isso é profundo, cara? Isso é muito profundo. Só que as pessoas, né, não querem, estão cansadas. Não querem aprender, não querem... Eu fico feliz de ter um montão de gente aqui nos escutando, e, sabe? E a gente também é nada para estar falando qualquer coisa, mas assim, a gente se permite ser usado por Deus para fazer a obra dele, entendendo que precisamos de alguma forma sofrer. E eu te digo, hein, sofri bastante antes dessa live, viu? Eu tava tremendo demais aqui. A Diva até veio, minha esposa veio aqui e falou: o que tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu falei: tô apreensivo, um pouco, mas tô bem. Mas é isso, cara, entender que o sofrimento não é mole não. O sofrimento de Deus na cruz, porque o sofrimento de Cristo é o sofrimento de Deus, porque é Cristo, é Filho de Deus, é naquele sofrimento. É aquele sofrimento que nos conecta a Deus em amor. Cara, isso é muito profundo, mano. Isso é muito profundo. Só que, né, como eu falava, as pessoas estão cansadas, elas não querem saber, elas não querem correr atrás, elas querem, assim, evangelho legalista. Eu oro, peço uma coisa e recebo. Então, eu ando com Deus. Porque eu recebi, eu orei, eu recebi, eu ando com Deus. Agora, se eu não recebo,
ou se eu demoro a receber, então eu vou deixar esse Deus de lado porque ele não atende as minhas súplicas. Veja bem, Salmo 23, eu gosto muito desse salmo, e ele diz o que? Andando, né, no caminho, né? Há uma ovelha e há um pastor e eles estão num caminho. Nesse caminho é o caminho de relacionamento, é o caminho que passa por águas tranquilas, mas que também passa por pastos verdejantes, mas que também passa pelo vale da sombra da morte, amigo. Enquanto nós estivermos no caminho, ao lado do pastor, o final do caminho me parece que é bom, é ótimo, não pelo caminho. Porque não são os pastos verdejantes ou as águas tranquilas que me impressionam no caminho. O que me impressiona no caminho é estar ao lado do pastor em um relacionamento. Percebe? É isso que nos aproxima. É isso que aproxima a Deus é um Deus relacional, né? Exatamente. Então, assim, isso é a inovação de Lutero mais importante para mim, cara. A inserção de uma teologia relacional onde só existia uma teologia racional. Tá? Ele principalmente contra os aristotélicos e os ocamistas e os gabrielistas, aqueles da filosofia e talvez peguem as referências melhor, ele vai trazer essa inovação. Vocês estão preocupados com uma coisa que talvez não seja tão importante assim quanto parece. Provar que Deus existe pela razão. Legal, eu provo, eu sei que Deus existe, muito bem. Mas e como é que você se relaciona com esse Deus? Esse é o ponto-chave. Eu acho que esse é o ponto-chave hoje para a igreja do século XXI, para a nossa igreja. Entendeu, mano? Por isso que eu quero eu quero você na minha casa. Eu quero, por exemplo, não fui na tua casa ainda, tá se mudando até. Mas um dia eu quero ir na tua casa. A gente tá se conheceu há pouco tempo, mas eu quero ir na tua casa. Eu quero ir na casa do Lucas, do Wallace. E eu quero que vocês venham na minha casa também. Porque é no relacionamento que a gente entende que o sofrimento da cruz de Cristo nos une, mano. E é isso que traz a salvação. Ser encontrado por Deus no sofrimento da cruz de Cristo enquanto pecadores. Eu me entendo enquanto pecador e sei que Deus me ama porque Ele quis um relacionamento comigo mesmo eu sendo pecador. E Ele quis tanto esse relacionamento comigo, mesmo eu sendo pecador, que Ele entregou o seu filho na cruz para sofrer. E é interessante... Diga aí. Sim, pode continuar. Não, eu acho que enquanto a igreja não entender isso, ou fechar os olhos para isso, porque em algum momento ela entendeu isso, mas agora ela parece que não está mais preocupada com isso. Enquanto ela não tentar redescobrir isso, se reaproximar a isso, como eu disse também, qualquer palavra que você quiser, eu não estou preocupado com a palavra que você vai usar. Mas é preciso urgentemente fazer alguma coisa. Uma reforma de novo? Não, eu acho que não, mas é preciso fazer alguma coisa. E assim, perfeito suas palavras. A galera está comentando bastante aí. Nem parece que estava nervoso. De fato. Galera, para quem até mencionou aí, a live vai ser salva e tal, vou salvar a live aqui nessa página. Posteriormente, talvez, vou ver aqui como é que vai ficar a formatação, mas vou postar também no YouTube, no Papo Cristão. Então, a galera que não segue aí a página ainda, passa a seguir aí a gente, acompanha aí o Papo Cristão. A gente também tem um canal lá no YouTube, o mesmo nome, o Papo Cristão, da minha autoria. E aí você pode lá acompanhar. Antes da gente terminar, no finalzinho, Jonathan, quero que você mencione como é que as pessoas fazem para te encontrar, qual a sua rede social, o nome lá do podcast. Mas antes eu queria te agradecer, de fato, o que foi falado. Até acho que a Pauliane, se eu não me engano, comentou alguns comentários bem lá atrás, de que a história de Lutero, para nós, é uma grande história de fé, e é verdade. O importante da gente falar sobre isso não é apenas analisar a época de Lutero, a época dos pré-reformadores, analisar tudo que está lá atrás, mas é perceber o quanto o que estava lá atrás, o quanto que um pouco da história do passado nos influenciou hoje e pode continuar nos influenciando e propondo mudanças e mudanças e mudanças no nosso interior e também no interior
da igreja que a gente vive, no meio que a gente vive, enfim. Assim, uma coisa que você falou sobre o relacionamento, é interessante a forma como é intitulado o Messias no Novo Testamento. O Emanuel, o Deus conosco, aquele que traz a aproximação de Deus para nós e de fato se revela como um Deus relacional. Deus é um Deus relacional e acho que Lutero, nas suas teses, na sua teologia, nas suas brigas e discussões, ele muito bem entendeu isso, muito bem representou isso, de que Deus é um Deus de relacionamento. É por isso que ele propõe o sacerdócio universal dos crentes, é por isso que ele propõe o livre exame das Escrituras, porque até então as Escrituras só o clero que entendia, então ele, como outros reformadores, propõe que o povão deveria ler as Escrituras, cada crente deveria ler as Escrituras, para que possa refletir e ter essa oportunidade de si mesmo, né, de ter experiências com Deus a partir das Escrituras. Então, assim, é muito ruim quando nós hoje, no século XXI, com tanta tecnologia, com tanta história que nós temos aí nos anais da igreja, com tantos ensinamentos dos reformadores, dos pais da igreja, dos padres, é muito triste nós negligenciarmos a leitura bíblica, a oração, o estudo, o livre exame, porque muitos homens morreram, muitos homens se esforçaram para que hoje tivéssemos um simples texto traduzido, cara. E assim, é importante a gente falar isso aqui, porque tem gente que acha que a Bíblia surgiu em português já, na nossa linguagem de hoje. Não, a Bíblia foi traduzida por homens que estudaram, homens que se disciplinaram, analisaram com bastante afinco. E hoje nós temos Bíblias aí até por demais, né? Temos Bíblias de todos os tipos. E até hoje a gente liga a Bíblia, porque nós temos a Bíblia online também. Então, assim, temos aí um acervo diante das nossas mãos, temos grandes oportunidades, e que tudo isso possa ser usado em prol do reino, em prol da igreja, e em prol do meio que a gente vive. Que a preocupação de Lutero em fazer com que o evangelho seja conhecido ao povo, também seja a nossa preocupação. Hoje nós não temos essa característica de Lutero, que o povo, a grande massa, não sabe ler e escrever. Hoje a gente tem até um aumento de pessoas que são alfabetizadas. Ainda temos esses problemas de pessoas que não sabem ler e escrever, mas nós temos um aumento de pessoas alfabetizadas e recursos para isso. Mas o que hoje talvez falte seria estimular nas pessoas o interesse pelas Escrituras, a veneração por Deus a partir das Escrituras. Então, Jonathan, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Quero avisar a galera que nós continuaremos nas quartas de outubro, a partir das 8 horas, continuaremos falando sobre a reforma. Hoje falamos sobre, bem falado pelo Jonathan, o perfil teológico de Lutero. Essa live ficará salva, você poderá ver. E depois nós teremos, na próxima quarta, a justiça de Deus revelada aos romanos. Depois nós teremos a história dos moravianos, uma história bem interessante também para quem gosta. E, por último, nós teremos o papel das mulheres na reforma protestante, que é muito pouco falado, mas é muito interessante e importante. Então, continue acompanhando a gente aí, e nas próximas quartas-feiras do mês de outubro, a partir das 8 horas, aqui na página Papo Cristão, você terá contato com essas lives. Então, Jonathan, a galera que quer te conhecer, que quer te acompanhar, um pouco do seu trabalho, um pouco da sua escrita, um pouco da sua vida, como é que te encontra aí nas redes sociais? Então, cara, eu sou meio péssimo com esse negócio de rede social aí. Tô precisando de uma ajuda aí da Sara, da Diva, de alguém. Eu sou horroroso com isso, mano. Mas aí, eu tenho só esse Instagram aí, que eu posto quase nada. Mas eu tô sempre olhando, atento e tal. Tô fazendo um esforço nisso. E tem também o podcast, né, cara? O nome do podcast é Engole o Choro. A gente trata lá sobre temas familiares. E eu tô querendo começar uma série agora de 10 episódios. Já convidei até o Natan, ele aceitou. A gente vai começar a gravar aí. A gente vai falar sobre aliança na vida da família, na vida familiar. Tem episódio lá. A gente está no Spotify, nas diversas plataformas de podcast. E é isso, cara. O meu Instagram é esse que tá aí. Eu nem sei qual que é. Eu sou péssimo com isso. Sou péssimo demais. Eu preciso de realmente... Qualquer coisa está marcado aqui. Está marcado aí, está mencionado.
Mas isso pelo menos eu já aprendi, que eu sou péssimo e eu preciso de ajuda. Agora eu preciso só de alguém para me ajudar. Minha esposa Diva me ajuda bastante, mas ela também é bastante ocupada e tal. Mas é isso daí. Eu queria dizer a última frase do meu texto, cara, que eu te enviei, que é o seguinte: redescobrir, reaprender, rememorar, voltar a. Seja qual palavra ou expressão usar, é urgente que, assim como Lutero, entendamos que nada somos e que em tudo precisamos de Cristo e da sua cruz, para que o nosso relacionamento com Deus em amor, através da fé, seja cada vez mais fortificado. E, a partir disso, façamos a nossa parte na sociedade, enquanto Igreja de Deus na Terra. Beleza, meu amigo? Eu te agradeço demais pela oportunidade aí e vou ficar ligado nas próximas. Quero escutar o Leonardo. Tem tempo que eu não escuto esse meu amigo aí, que a gente chegou a fazer algumas matérias juntos na faculdade. E eu espero que a gente possa fazer mais a obra de Deus e prosperar juntos aí. Beleza? Obrigadão. Perfeito, Jonathan. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a galera que acompanhou a gente aí. E fique atento, siga lá a página. Isso, mano. Siga lá a página. Rapidinho. Tem um montão de gente aí que é amigo minha aí, cara. Tem a Iris, que eu tô vendo aqui, o Felipe, que é o esposo da Iris. Tem a Pauline. Eu acho que você tá confundindo. Você tá falando Pauliane, mas não é Pauliane. É Pauline Rodrigues. Pauline, desculpa, perdão, Pauline. É a esposa, é a irmã do... A esposa não, é a irmã do Felipe. Ela entrou aí, meu amigão do peito de criança, José Carlos. E agradeço também a todas as outras pessoas que entraram. Também temos aí a Sara falando bastante, o pastor Igor estava aí, o pastor Moisés também deu a sua contribuição. Agradecer a todos aí que acompanharam. Perfeito, galera. Muito obrigado. Jonathan, um abraço para vocês, para a Diva, para os seus filhos. Obrigado pela casa de vocês. Para mim, vocês são uma bênção. E obrigado a todos que estiveram aí conosco. Continue nos acompanhando e a gente vai ter mais conteúdo bons como esse. Tá vendo aí? Você ouviu o mestre Jonathan, não foi bom? Foi legal? Sabe as palavras, o grande conhecimento que passou pra gente. E a gente vai continuar com essas lives e com bastante material aqui para vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez e tenham